presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prepara um novo tarifaço para quem fizer negócio com a Rússia. Matheus Dias, nosso repórter, chegando aqui no nosso 3 em 1, está chamando a atenção em que percentual essa tarifa pode chegar, hein, Matheus? Conta pra gente. Até 500% se for aprovado no Congresso, viu, Koba? Boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Então, esse é um problema para vários países, inclusive o Brasil. No caso dessa proposta, então, se ela for aprovada no Congresso. Isso porque o senador norte-americano Lindsey Graham, que ele é do Partido Republicano da Carolina do Sul, ele publicou hoje no perfil dele no X, dizendo que Trump teria aprovado, então, esse projeto que tramita ainda no Congresso e que prevê, então, alíquotas de até 500% a produtos que venham da Rússia ou de países que fazem negócio com a Rússia e que, na visão de Trump, acabam financiando de uma forma ou de outra a guerra contra a Ucrânia. No caso, então, o projeto que tramita no Congresso prevê aumentar a alíquota de importação de todos os bens e serviços, incluindo petróleo, gás natural, produtos derivados de petróleo e petroquímicos que vêm da Rússia e vão para os Estados Unidos. Esses produtos podem ser taxados em até 500%. Só que o problema, Koba, e onde o Brasil entra nessa história, é que o projeto também prevê que produtos de países que fazem negócio com os Estados Unidos e paralelamente fazem negócio com a Rússia também podem ser taxados. Então terceiros também podem ser taxados e na mesma alíquota, essa alíquota de 500%. No caso do Brasil, o Brasil compra combustíveis fósseis, como o caso do biodiesel da Rússia, e também compra fertilizantes para o agronegócio. E se for aprovado esse projeto no Congresso, o Brasil também pode ser taxado por essa alíquota de 500%. Isso seria muito ruim para os comerciantes brasileiros aqui, para os empresários, exportadores, já que pouco tempo depois de Lula ter conseguido negociar as tarifas e a retirada de boa parte delas sobre os produtos brasileiros, teria mais essa nova tarifa, essa nova taxa que prejudicaria também o país. O senador, então, norte-americano, ele disse que a medida vai dar aos Estados Unidos uma enorme vantagem contra a China, a Índia e o Brasil, para que parem de comprar petróleo da Rússia e parem de patrocinar essa guerra, as forças armadas russas contra a Ucrânia. No caso, ele ainda publicou afirmando, dizendo que espera que seja uma votação bipartidária expressiva e que aconteça, no máximo, até a semana que vem, viu, Koba? Muito obrigado, viu, Matheus Dias? Daqui a pouco você volta com outras informações aqui no 3 em 1. Por aqui, deixa eu repercutir com o nosso time aqui. Piperninho, 500% de taxa, tarifaço para a Rússia. E aí? Parece que não está fazendo mais efeito, né? Esse tipo de medida contra a Rússia para chegar num nível tão alto assim. Explica pra gente. Olha, eu acho que o mundo, desde o final da Segunda Guerra, o mundo jamais se viu diante da pressão de um pretendente a ditador do mundo, né? De um xerife do mundo. E vejam, quando aconteceu a ação lá na Venezuela na semana passada, em um primeiro momento, o que me chamou a atenção foi a hesitação de muitos líderes da Europa, sobretudo. E eu me lembro de ter visto naquele primeiro momento uma manifestação do presidente Macron, inclusive, de alguma forma, dando o seu aval, dando um endosso a uma ação contra Maduro. Muito bem. Por mais repugnante que o personagem Maduro seja, a questão é que Maduro, nessa engrenagem toda, era um personagem menor. O que estava em jogo lá não era exatamente o Maduro, não foram princípios, não foram valores morais. O presidente Trump deixou isso muito claro no sábado, quando ele repetiu por 16 vezes a palavra petróleo e não citou nenhuma vez democracia. Quando ele esnobou, por exemplo, Maria Corina Machado, até porque se fosse uma ação visando restauração da democracia no país, era natural que o grupo de Maria Corina Machado, de alguma forma, fosse convidado a retornar ao seu país. Enfim, não aconteceu isso, Edmundo Gonçalves Urrutia e outros líderes todos. Mas aí, no decorrer da semana, acho que lá na Europa começou a haver uma reação. E não foram poucos os líderes que se manifestaram. E ontem, inclusive, o próprio presidente Macron, que se hesitou no sábado, ontem ele já deu uma resposta mais dura. E o presidente da Alemanha,
não é o chefe de governo, mas é o chefe de Estado, disse o seguinte: hoje há quebra de valores por parte de nosso parceiro mais importante, os Estados Unidos, que ajudaram a construir essa ordem mundial. Trata-se de impedir que o mundo se transforme em um covil de ladrões. E vai por aí, e a manifestação dele foi de fato muito dura. Então eu acho que é até assintoso o que acontece hoje. Ele está lá reunido com representantes da indústria petrolífera para, enfim, definir o rateio, o espólio. Então ele vai decidir o que faz com o petróleo da Venezuela, o que a Dinamarca vai fazer com a Groenlândia e agora o que os outros países fazem em relação à Rússia. Ora, a guerra, a invasão da Rússia à Ucrânia também é uma aberração, é algo absolutamente imoral. Mas, então, por acaso, a ação dos Estados Unidos na Venezuela, dessa forma a incluir o petróleo sobre todas as outras coisas, diria, é mais desculpável, é mais perdoável do que a invasão da Rússia à Ucrânia? Explica, Gani. Olha só, né? Quando ele fala em colocar 500% contra outros países que fazem negócio com a Rússia, eu vejo que essa medida é completamente inócua. Para falar a verdade, ele já tentou isso, ele testou isso com a Índia, né? Diz que a Índia sofreria duras sanções comerciais, as tarifas também iriam para mais de 100% se a Índia continuasse a comprar o petróleo da Rússia. E a gente está falando de um país que é um aliado histórico dos Estados Unidos. O Modi virou para o Trump e disse: não tem condições, isso vai quebrar a minha agricultura, eu perco a minha base de apoio, eu vou continuar comprando o petróleo russo. E o que aconteceu? O Trump teve que voltar atrás. Então a Índia já falou não para os Estados Unidos. Então eu vejo que muitos países vão nessa direção. 500% é um exagero, é um número simbólico. Isso mostra, para falar a verdade, que os Estados Unidos não conseguem parar a Rússia. Escalaram um conflito que jamais deveriam ter entrado. Eu insisto muito nesse ponto e isso é um fato. Na primeira semana de guerra, o Zelensky quis uma conversa com o Putin para um cessar-fogo. O Putin estava disposto a receber o Zelensky. Mas antes, o Zelensky conversou com a administração norte-americana. O que os Estados Unidos falaram? Não, vai lá, lute até o final, a gente dá armas e tal. E agora você está nessa situação que você não consegue parar a Rússia praticamente já dominou a região do Donbass, a Rússia está vencendo essa guerra por atrito, uma guerra longa e que está custando muito caro ao Ocidente. Até porque essa capacidade industrial, essa capacidade de envio de armamentos está sendo esgotada e a Rússia mantém um comércio aberto com a China. Este é o mundo real da geopolítica. Arremata o assunto aí, ô Kriegner. A gente tem que entender também que a guerra é pelo hemisfério. E isso foi declarado pelo secretário Marco Rubio, também pelo próprio vice-presidente americano J.D. Vance. Ou seja, o incômodo maior é ter no hemisfério aqui das Américas alguém que seja um país, como era a Venezuela, diretamente aliado à China e Rússia e também recebendo recursos, recebendo insumo, trocando inteligência e tendo ali uma frente de apoio. Nesse mesmo sentido, outras políticas ainda virão. Esse tarifaço é um deles. É um pacote de medidas para tentar fazer com que, pelo menos nesse lado do mundo, e aí considerando também a questão da Europa Ocidental, você tenha uma influência reduzida e uma aproximação reduzida da Rússia e da China, desse eixo, vamos chamar assim, do novo, atualizado eixo do mal, entre aspas, como é colocado por muitos. Então, isso não pode fugir do objeto da nossa análise aqui. Quando você tem uma tentativa de colocar um tarifaço sobre aliados, já está comprovado pelo histórico recente do presidente Trump que quando ele ameaça tarifaço ou quando ele impõe tarifaço, é a mesma coisa, é sinônimo de um invite para uma reunião, é um convite para uma reunião. Quantos países que não receberam a ameaça ou mesmo a imposição de tarifas absurdas e no dia seguinte estava lá o premier, o primeiro-ministro, estava lá também presidente na porta da Casa Branca conversando e aquilo foi reduzido. O Brasil é um caso disso. Não foram todas as tarifas, mas foi uma boa parte. Então, o que o Trump está fazendo vocês querem fazer negócio com a Rússia? Aqui não. Os meus aliados, ele está redefinindo quem é que manda, pelo menos nesse hemisfério ocidental. Aqui é os Estados
Estados Unidos. Ele está marcando posição. Se vai levar a cabo esse tarifaço, se vai até o fim, eu acho muito difícil de acontecer. Eu acho que a tendência é acontecer como aconteceram com os outros. Ameaçou, colocou de primeiro momento, deu susto, mas depois recuou para poder ter mais diálogo.